Olá, pessoal! Hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia muito importante, muito especial, porque eu vou receber nessa live uma pessoa que eu admiro muito e que é muito especial para mim. E por isso, então, sejam todas muito bem-vindas. Sejam todas muito bem-vindas na live de hoje. Eu quero receber vocês com muito amor e carinho, até porque também hoje é um dia muito especial, porque nós vamos estar falando das dúvidas com o recém-nascido, tantas dúvidas que nascem, porque nasce uma mãe, nasce um pote de dúvidas. E é então por isso que eu preparei com muito amor e carinho essa live de hoje, para receber também com muito amor e carinho uma pediatra que é fantástica. Ela é fantástica e por conta disso, claro, não poderia ser diferente. Ela precisa vir aqui para este mundo. Então, hoje realmente é um dia muito especial para todas nós que estamos aqui. Eu quero também fazer um convite para você. Se você é gestante, conhece alguém que está gestante ou está no início do período de amamentação, eu quero convidar você a participar do grupo que eu tenho no Telegram, chama um grupo de amamentação efetiva. Então o link está na bio, é só clicar no link da bio que você já vai ser direcionada para este grupo. É um grupo onde eu coloco algumas dicas mais frisadas, mais funiladas, para que a mãe realmente consiga atingir uma amamentação de sucesso. Então, este grupo, ele teve início aí já há algum tempo e as mães realmente têm recebido alguns conteúdos praticamente diários sobre amamentação, sobre maternidade. Então é com muita alegria que eu convido vocês a participarem desse grupo no Telegram. Para quem não me conhece, eu sou a Laís, eu sou nutricionista e também consultora em amamentação, consultora em aleitamento materno e também laser terapia pós-parto. Então faço esses atendimentos, recebo as mães, acolho essas mães com muito amor e carinho e conduzo elas então a uma amamentação de sucesso. E claro que eu não ando sozinha. Eu ando, logicamente, muito acompanhada, muito bem acompanhada de excelentes profissionais. E claro que ao longo do tempo nós vamos trazendo esses profissionais aqui. Hoje quem fala com a gente é a doutora Andressa Lopes. E hoje, então, ela é convidada nossa aqui. Seja muito bem-vinda, doutora Andressa. Seja muito bem-vinda à live no dia de hoje. Eu quero realmente receber com muito amor e carinho diante de tão especial que você é na minha vida, de tantas dúvidas minhas que já foram sanadas dentro do teu consultório. E por isso eu acredito que nós recebemos muitas dúvidas das mães. E por esse motivo eu resolvi, claro, estender esse convite para que você possa esclarecer tantas dúvidas de tantas mães. Foi um prazer, a Laís, ser convidada por você. Estou aqui para poder ajudar da maneira que for possível e pretendo esclarecer o que tiver de dúvida, que as mãezinhas estão bastante angustiadas, né? Com Nesse certeza. período aí, que não Com é um período certeza. fácil. Não. Não é um período fácil, não vem sendo fácil para as mães que já têm filhos grandes, maiorzinhos, e também, logicamente, que não é fácil um período onde você é mãe de primeira viagem, onde os postos de saúde não estão com atendimento 100%, onde muitos profissionais não conseguem atender, até por conta de não ter muita gente né, dentro do próprio consultório, não consegue fazer um atendimento com mais pessoas, e aí acaba realmente ficando um pouco mais com mais dúvidas ainda do que o normal, né? Ficam bastante. E é um período mesmo complicado, né? Que tem que ter o apoio mesmo para sentir um pouco mais segura. Sim, Foi sim. uma ideia bem legal a sua. Foi Que bom. bem, muito feliz. Melhor ainda do seu sim, né? Do seu sim, com certeza. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada por acreditar no meu trabalho, acreditar em tudo que nós viemos fazendo aí com as mães. Com certeza. Eu sei Acredito muito, um resultado que muito você, bom. tam, que você também trabalha firme com a amamentação, pega firme com a mulherada aí na amamentação. Que é importante, a gente tem noção do benefício que é para o bebê, né? Diferente aquela que não consegue, a gente também tem que apoiar aquela que não consegue, né? Com Porque não são certeza, todas que conseguem. com certeza, com certeza. Vamos tirar então as dúvidas dessas mães? Vamos falar um pouquinho Vamos. das dúvidas que elas mandaram? Então foi assim, gente. Ao longo desse tempo, eu coloquei muitas caixinhas para vocês, nos grupos, enfim, recebendo as perguntas de vocês. Então hoje ela vai responder perguntas que vocês mesmos me mandaram. Vocês mesmos colocaram essas perguntas aqui. Então eu vou perguntando para ela e vamos ver qual que de melhor que ela pode falar para a gente aqui hoje.
Primeira dúvida é quais os cuidados que devo ter com o umbigo do meu bebê, doutora? Então, quando o bebê nasce, é clampeado, né, o cordão, coloca aquele clamp, parece um prendedorzinho ou só um elastiquinho. O cuidado que tem que ter ali, na hora do banho, lavar mesmo com água e sabão, bem limpinho, enxugar e depois passar o álcool 70 sem medo, na emenda mesmo da pele com o coto umbilical. O bebê não sente dor, né? É um tecido morto ali. O bebê se incomoda pelo gelado do álcool. Mas é extremamente importante passar ao redor de todo o contato que tem do coto umbilical. É de uma importância assim, para secar, para não ter risco de formar granuloma, para não ter infecção, porque é um ponto que o umbigo é extremamente perigoso, né? Porque está intra-abdominal ali, se der uma infecção ali é bem complicado. Então é Sim, algo que você e fica toda a troca. todas as trocas de fraldas. Isso. E mesmo depois que cair o umbigo, vai ficar uns 10 dias ainda sujando a fraldinha com um pouquinho de sangue, às vezes uma secreçãozinha mais escura, pretinha, que é o sangue seco. Então, continuar limpando lá dentro mesmo, até você ver que parou de sair. Isso é normal. Tem a cicatrização mesmo de lá de dentro para fora. Então, isso é normal de acontecer. E deve acontecer. E é Então, tem que. importante a fralda abaixo do umbigo? Do jeito que a Quando mãe se coloca. sentir melhor. Do jeito que se sentir melhor. Tem umas que às vezes prefere colocar em cima, outros coloca abaixo. Desde que não esteja machucando ou repuxando, tranquilo, não tem problema. Ah, legal. Vamos para mais uma pergunta aqui. É normal o bebê fazer cocô todas as vezes depois que ele mama? É normal o bebê fazer cocô todas as vezes que ele mama, porque ele está enchendo o estômago e o intestino está cheio. Então tem que sair o que está no intestino. Mas se também o bebê não fizer após cada mamada, também é normal. Cada bebê tem seu ciclo intestinal. Então, tem aquele que vai fazer 2 vezes por dia, tem aquele que vai fazer 8 vezes por dia, tem aquele que vai fazer dia sim, dia não. O que a criança não pode ter é um incômodo, né? Ou essas 8 vezes com sangue, com alguma coisa de diferente nas fezes, Aham. mas as fezes com aspecto normal, sem problema nenhum. Faz quantas vezes ele quiser. E quando eles Verde, não amarelo. fazem cocô? E quando eles não fazem cocô? Ficam Então, aí assim se não dias. fizer. E se não fizer e não estiver incomodado, não tem problema. Ficar até uns 5, 6 dias. Mas se a criança estiver incomodada, aí a gente tem que ver o que está acontecendo. Às vezes na dieta materna, ou se o bebê estiver com fórmula, para fazer algumas alterações para que o bebê comece a fazer o cocô espontaneamente. Porque se a gente fica colocando supositório no bebê, depois ele acostuma a fazer somente com o supositório. E isso não é o adequado, né? Só com estímulo retal. Entendi. A gente tem que alterar alguma coisa na rotininha dele, que é o que tá esse hábito intestinal meio complicado. Entendi. Tem que normalizar. Entendi. E assim, as massagens ajudam nesse processo? Muito, Algumas massagens que a mãe faz, Chantala, bicicletinha. massagem, muito, 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 muito. Chantala ajuda bastante também, que é a Perfeito. massagem com olhinho, né? Ajuda demais, demais, demais. E realmente as bicicletinhas, comprime a perna em direção do abdômen, são coisas Que ajuda bastante. básicas do vovó que funciona, Perfeito. né? Perfeito. E por que eles perdem o cabelo? Tem alguma coisa para fazer para parar de cair? Porque quando ele nasce, você pode ver, não são todos que perdem, né? Aqueles que nascem com o Renato cabelo não mais perdeu. grosso, sempre foi cabeludo. Aqueles que nascem com o cabelo bem grosso, cabeça bem cheinha, não vai perder. O que vai perder é aquele cabelo mais fino, que é tipo uma penugem mesmo. E aí tem que trocar, tem que vir o cabelo correto. Aí vai cair. E não tem o que fazer, vai trocar mesmo. Cai Entendi, todo o cabelinho. Quando ele é entendi. muito fino, ele troca tudo. Sim. Para quem me acompanha aqui, sabe que o Renato é cabeludo desde quando nasceu. A doutora Bem Andressa cabeludo. acompanha ele desde o primeiro mês e sabe como que ele é cabeludo. E o Renato não teve, ele nasceu com o cabelo certo. Já nasceu Aí com eu esse falei, cabelo. não vai cair porque o cabelo dele é forte, é um cabelo grosso. E não caiu.
Não caiu, não caiu. O Cabelo, Renato não foi não foi careca, nada, nunca foi não. careca. Para vocês terem uma Nunca. ideia, ele tem 1 ano e 8 meses, agora vai fazer já 1 ano e 8. E eu já cortei o cabelo dele. Nossa, eu acho que eu já até perdi as contas. Mas eu comecei a cortar o cabelo dele com 3 meses. E agora é todo mês. É tipo homenzinho mesmo, assim, sabe? Todo mês já tem o horário dele marcado lá, porque tem que cortar o cabelo. É muito cabelo, gente. É muito cabelo. É muito Vamos para cabelo. mais. Ah, é muito. Vamos para mais uma aqui. Como identificar se o meu bebê tem alergia do meu leite? Alergia do leite materno não existe, né? O que existe é, por exemplo, a criança ter alergia ao leite de vaca. E a mãe ingerir o leite de vaca, ela passa os componentes através do leite dela. Então tem que Sim, descobrir o que é que ela está comendo que está dando essa reação no bebê. Mas não é cortar o leite materno. sim. Alergia ao leite materno não tem. Não. E Não até existe. como consultora também, a gente, né, sempre orienta isso também, porque é uma dúvida muito comum que a mãe tem por conta de tantas coisas que se falam em relação à lactose, em relação à proteína do leite. E aí ela já chega, às vezes, bloqueada. E às vezes o bebê tem alguns sinais de alergia e que ela acredita já que seja isso. Às vezes nem o médico falou, nem o pediatra avaliou, mas ela já acredita porque o filho da amiga não pode, e aí acaba trazendo tudo isso junto com ela, né? Então, assim, é importante deixar isso muito claro, que alergia de leite materno Não não existe, existe. Não existe. porque elas acabam, aí elas excluem tudo o que há de bom de se comer, vamos pensar assim, Isso. né? E aí acaba deixando ainda o leite de vaca, que ele sim vai levar esses componentes do leite. Então, assim, é algo que deve ser avaliado mais de perto, né? Tem que ser avaliado, porque antigamente o que eles faziam? Tiravam o leite mesmo, né? A mãe parava de amamentar, porque era alergia do leite da mãe. Não existe alergia do leite da mãe. O leite da mãe é preparado para o seu bebê. Então não tem Sim. como ser alergia. Mas é o que ela ingere, sim. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. Essa eu acho que é a clássica de todas. É o desespero materno. É a solução das noites de muitas mães. Como sei quando o meu bebê está com cólica? E o que fazer para amenizar? Eu recebo essa pergunta de quase todo dia. Cólica, não tem como a gente não saber que é cólica, porque é um choro gritado, é um choro contínuo. É diferente do choro de manha, né? O choro de manha é um choro cortado no meio. Ele chora e corta, chora e corta. O de cólica não. Não tem posição, não tem peito que acalma, não tem nada que acalma. Porque quando é fome, se colocou no peito, acabou o choro. Então é mais quando você não consegue consolar o bebê com nada. O que alivia? A gente descobriu o que pode estar causando, né? Que pode ser algum alimento que a mãe esteja ingerindo, ou imaturidade do intestino do bebê mesmo. Hoje a gente usa alguns remédios que são os preventivos de cólica, que dão uma ajuda boa nessa parte. E também, quando está em situação de dor, da criança gritando, a mãe tira a roupa, ou o pai, alguém, ergue a blusa e a roupa da criança também, fica barriga com barriga de contato. É como se o intestino fosse seguir o outro para acalmar e aquecer ali, e é o que acalma. E quem tiver mais calmo, pegar o bebê. Porque se a pessoa que tiver já agitada, nervosa, porque a criança está chorando, pegar o bebê vai chorar mais ainda, além da Perfeito, dor, pela ansiedade. Né? perfeito. Então, dá um banho morno para relaxar, porque a água morna relaxa, esquenta um paninho quente, põe na barriguinha, igual a gente quando está com cólica pré-menstrual. Sim, É essa sim. mesma sensibilidade que eles têm. Então, é aquecer a barriga, é o que mais E ajuda. lembrar também que essa imaturidade intestinal, ela é comum, não é uma irregularidade do teu bebê. É Não, comum, na não, é verdade é comum, comum, é comum. comum. E também, o que me ajudou muito, 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 muito mesmo em relação às cólicas do Renato, foram os banhos de ofurô. E eu dava Ajuda banho de muito. ofurô, assim, tipo 11 da noite, meia na hora da crise, eu enfiava dentro da água, porque isso E me ajudou alivia. muito, me E o ajudou muito. ofurô, ele relembra como se tivesse intraútero, né? Fica Sim, quentinho, sim, apertadinho, então ele acaba relaxando mesmo. é, Volta aquela sensação boa da gestação, tudo dá uma relaxada boa.
Sim. Eu vou fazer um gancho aqui para falar sobre as cólicas em relação a chás, que não é recomendado que você dê chazinho para o seu bebê. Se você quer que ele receba esses nutrientes desse chá, então que você tome o chá. Você Isso. mãe que tome o chazinho para aumentar ali a sua hidratação, para aumentar toda a sua parte nutritiva, nutricional, falando, né, dentro do seu cardápio, das coisas que você está comendo nessa época, mas não dê o chá para o bebê. Isso Perfeito. realmente não convém com aleitamento materno, não vem de, O né, e máximo que não. pode fazer, né, lá, é colocar às vezes na água do banho, o chá de Isso, camomila para relaxar, tal, mas não para beber. Para ele tomar, sim, não. sim. É, eu até oriento realmente colocar por exemplo, o chá de erva doce, que é o mais comum, que todo mundo fala dele, eu até oriento realmente colocar ele na água e ficar ali com aquele cheirinho mesmo, né, de erva doce ali no quarto. Relaxar. E ele vai É, inalar aquele cheiro, mas ele não vai tomar o chazinho. Eu é, acho que é importante a gente fazer esse gancho aqui, porque as vozes de plantão que nos perdoem, mas se o Você intestino tem que desse bebê achar. não se o intestino desse bebê não está maduro o suficiente para fazer o peristaltismo, que é aquele movimento que o intestino faz, com o leite materno da mãezinha, imagina com chá, uma coisa totalmente estranha entrando no organismo dele. Com Né? certeza. Isso é importante a gente falar. Vamos para mais uma aqui. Gente, tem uma pancada de perguntas. E olha só, vamos tentar. Se vocês tiverem alguma dúvida também, já pode ir colocando aqui pra gente, que depois ela pode estar respondendo pra gente, tá? Eu sei que, olha, teve uma pessoa que me falou assim: nossa, mas é tão difícil conseguir uma consulta com a doutora Andressa, e ela vai estar lá, mas eu vou perguntar lá na pergunta agora, então aproveita que ela tá aqui, viu? Pode Vamos lá para perguntar. mais uma. Vamos lá para mais uma aqui, ó. Os bebês podem aumentar as mamas? A mama do bebê mesmo, não as minhas, a mãe ainda perguntou. Pode, porque nessa fase da amamentação, principalmente nesse começo, a prolactina da mãe, que é o hormônio, né, que estimula a produção do leite, está muito alto. E como o bebê está mamando leite, passa essa prolactina através do leite da mãe. E o bebê tem a glândula mamária, que é estimulada, aumenta. O que não pode é ficar espremendo, que o povo tem mania de espremer. Sai leite mesmo. Quanto mais você espreme, mais vai fazer com que produza. Então, deixa quietinho, que vai diminuir e vai desaparecer. Tá? Se a gente ficar cutucando, corre o risco até de dar mastite, que às vezes nem sempre tá com a mão limpa, tudo, e acaba contaminando. Então, assim, Tem, é normal e não mexa. e tem um período que isso acontece? Uma fase da criança que isso pode acontecer? Normalmente acontece no primeiro mês, mas nada impede de acontecer mais para frente um pouco. Mais para frente também, né? Mais uma aqui. O que é essa pele branca que fica no bebê quando ele nasce? É o vernix que eles quiseram dizer, será? Eu acho que sim, eu acredito que Parece sim. tipo um sebo, né? Aquele negócio branco. Esse vernix que a gente fala é uma proteção do bebê intraútero. Então, o bebê lá dentro, quanto mais prematuro ele é, mais ele nasce banhado nessa pele branca. Parece uma gordura mesmo, sebosa. É o que protegia o bebê intraútero. Então, conforme ele vai ficando pronto, vai desaparecendo para ele poder nascer. E não é para É tirar, né? uma proteção. Não, não é para sair da barriga da mãe e já dar um banho para tirar aquela melequeira. Não, aquilo vai ser reabsorvido, tudo normal, sem precisar ficar esfregando o bebê. E alguns Depois bebezinhos, eles saem da maternidade ainda assim, né? E em casa sai. também não tira, deixa ali. Deixa que vai absorver. Às vezes fica muito dentro da genitalzinha da menina. Então, aí no banho você passa uma aguinha, depois limpa com um cotonetinho, mas sem esfolar. Como é um lugar mais fechadinho, pode demorar mais para sair. Mas é com muito cuidado. Não é para ficar cutucando, não. Deixa que vai saindo. Deixa que vai sair. Vai sair. Por, por que o bebê perde peso quando nasce? Porque imagina lá dentro do útero, né? É um bebê que ele está cheio de líquido nele. Então as células dele estão tudo estufadas de tanto líquido que tem. Que ele está na barriga, está mergulhado no ambiente cheio de líquido. Quando ele nasce, aí não, ele começa a fazer o xixi, as coisas para eliminar o excesso que tem de líquido. Então ele perde peso. É normal, a gente vê até os porozinhos do narizinho, que a gente vê cheio de umas. Parece aqueles cravinho branquinho, que não é, que o poro está cheio de líquido, que também vai sumindo devagar.
Olha Então, só. essa perda de peso é normal, tem que ter, tá? Não, não tem bebê que nasce e não perde peso. E tem Todos um tempo para perdem. recuperar o peso que ele perdeu? Até 10 dias de vida, ele tem que estar com o peso que ele nasceu. Então, Entendi. nesses 10 dias, ele tem que recuperar. Por isso que a primeira consulta com o pediatra é em 7 dias, para já ter um Isso, controle da perda de peso, de peso que como ele que saiu da tá indo. maternidade. Isso. Entendi. Isso é Ó, tá importante. começando a chegar pergunta aí nos comentários, gente. Pode colocar as perguntas aí que eu acho que vai dar tempo ela responder para vocês, viu? Por que o bebê soluça tanto e o que fazer? O bebê ele pode soluçar por imaturidade do músculo diafragma, que é aquele que separa a parte do tórax da parte abdominal. Então, ele é como se ele tivesse uma incoordenação e aí ele causa o soluço. Ou o bebê que tem refluxo também pode ter o soluço. A incoordenação na hora de engolir e respirar também faz que o bebê tenha soluço. E em casos mais extremos, frio. Tem bebê que soluça com frio. Mas o mais comum é por incoordenação mesmo, que é comum do bebê também, não é que seu bebê tem problema. Né? E para a gente pensar em refluxo, tem que ter outras coisas associadas, não só o soluço. E o que fazer? Pôr no peito de novo. Põe no peito, gente. Eu ia responder já o que fazer, sabe? Mas é pôr no peito, gente. Recentemente eu respondi essa pergunta, eu ainda até falei, né? Põe uma linhazinha na testa. É, não Mas tem na gente que pergunta, verdade, pode pôr? Eu falei, põe, gente. Se é uma crença familiar, põe. Vai que melhora, né? não é qualquer Mas linha, não. Tem que ser vermelha a linha, tem que ter cor na linha. vermelha e você tem que ser babinha da boca para pôr na testa da criança. Nesse momento do Covid não pode. Não, sem babinha, gente. Mas assim, é uma dúvida muito frequente e realmente o que ajuda muito é voltar para o peito. Gente, o É bebê, o peito, ele aí é passa. o peito, porque aí volta o ritmo, volta tudo a ter ritmo, a respiração, a coordenação para Isso, engolir, para deglutir, e aí então tende a parar. A tendência, isso. o ideal é ir para o peito mesmo. Fazendo um gancho aí, eu acho que você quase respondeu ela, mas eu vou perguntar: como identificar um refluxo? O refluxo é uma criança, não é só porque regurgita, tá? Tem criança que não vomita e que tem o refluxo. Então, é uma criança que chora muito, soluça muito, é uma criança que não mama tranquilo. Ela começa a mamar o peito da mãe, de repente ela empurra o peito para trás, vai a cabeça para trás e pendura, depois ela volta, mama de novo. É uma mamada muito agitada, por dor. A criança para e chora. Ou a criança vomita e depois chora muito, que aí é o mais clássico, né? Que é fácil você fazer o diagnóstico, mas normalmente o mais difícil é quando a criança chora demais e a mãe procura e não é cólica, a mãe já não come mais nada que dê cólica no bebê, e aí você vai ver o bendito do refluxo. Aí você começa a perceber quando a criança começa a ter otite de repetição, ou a criança tem sempre está com tosse, a criança engasga muito, você vê que tem uma incoordenação. Então, são vários quadros que têm que ser avaliados isoladamente, porque se não tem um critério, se tiver esse, é o refluxo. Né? Tem que ser Entendi. avaliado paciente por paciente. Até porque tem bebê que é muito guloso, que não dá conta do que tem, que cabe no estômago, toma além disso, e aí ele fica incomodado até jogar o leite fora. Depois que joga, ele acalma. Então, isso não é refluxo. Esse é gula. É diferente. Ah, São os bebês que jogam que tem refluxo. Tem uns que é o entendi. excesso, que não dá conta e excede o volume e ele vai jogar fora. Que é muito pequeno, né? Falar de estômago de bebê também é muito pequeno o estômago do bebê, porque o fluxo que a mãe manda de leite materno é um fluxo até considerável. Se for uma mãe que está com uma produção legal, que está com um consciente legal, que está tudo bem, né? Tá tudo controladinho na vida dela, ela tem uma produção bacana de leite materno. E aí o bebezinho ele pode mamar em 5 minutos, quanto ele pode mamar em 40, e aí ele acaba mamando um pouco mais, e aí precisa pôr para fora. Precisa, porque fica Fazendo, incomodado até pôr para fora. fazendo um gancho nessa pergunta, já vou colocar uma outra pergunta aqui que colocaram a respeito do refluxo. Se tem consequência esse refluxo que é
patológico, né, que não é esse refluxo comum, refluxo patológico, se tem consequências na vida adulta dessa criança, porque ele teve refluxo patológico quando bebê. Por ter tido, não. Mas existe refluxo, que se você não fez tratamento, né? Se você não cuidou certinho, passou despercebido às vezes, que aí pode dar, né? As gastrites, que pode dar às vezes uma úlcera por causa do refluxo, por não ter sido tratado, vamos supor. E também existe refluxo que são por outras causas, né? Por causas mecânicas. Então, algum problema que tem ali. Tem uma hérnia ali, de ato, alguma coisa que pode predispor ao refluxo. Então, se não corrigir essa parte cirúrgica, não vai resolver. Então, isso tem que ser Entendi, corrigido, mas maior, né? Mas entendi. não pequenininho, não. Entendi. Mas não que teve, vai ter alguma coisa de complicado, não. Sim. Se tratado, não. E bebê tem que arrotar? Tem. Mas tem bebê que não arrota. Porque às vezes ele abocanha tão bem no peito que não engole ar. Então ficou ali com o bebê em pezinho, uns 20 minutinhos, não arrotou, pode pôr para deitar, que aí não tem problema. Legal. Essa informação ajuda também nessa posição de arroto, de ficar esses 20 minutos que a doutora disse, também ajuda nessa questão do refluxo, né, doutora? Que tem que ficar um pouquinho em pezinho, não que o bebê já acaba de mamar e eu sei que você tá morrendo de sono, que às vezes tá uma mamada da noite, você tá ali querendo ir deitar também, porque, né, às vezes o bebê já pegou no sono ali após a mamada, mas não é interessante que você já deite o bebê. É interessante realmente que você coloque o bebezinho na posição de arroto, aquela posiçãozinha tradicional, né, que a gente coloca assim, bebezinho, e fique com ele nessa posição vertical por pelo menos 20 minutos. É Essa é a orientação. importante, né? Ainda mais quando a gente está morta de sono, acontece coisas que a gente acaba nem vendo. Com Então, certeza. 20 minutos. 20 minutos. E aí serve o quê, gente? É pedido do quê? Da rede de apoio, porque amamentar pode ser a mãe, mas ficar os 20 minutos com o bebezinho na vertical O pode ser outra grupo tem que ser pessoa, dividido. Concordo. não é? Eu Tem que acho ser que pode ser dividido. dividida A essa mãe já faz tarefa. uma grande parte, né? Que é a amamentação, não é fácil. Então, dá para o pessoal ajudar. Eu acho também. Eu acho que vale a pena colocar todo mundo da casa para trabalhar. Se você tem pessoas aí que podem te ajudar Também nesse acho. horário, coloca para te ajudar. Amarelão, o que é e como tratar? Icterícia, né? A icterícia, por que que acontece? Por, às vezes, ter incompatibilidades de sangue, né? Ou do grupo A, B e O, ou de ser positivo ou negativo. E por que que causa? Porque cada um tem seu sangue, né? Por que que isso causa? Porque quando o bebê está intraútero, ele é nutrido pelo sangue materno, que passa através do cordão e vai para a placenta. Quando o bebê nasce, ele já tem o sangue dele. Então, todo o da mãe que ficou circulando ali no corpinho dele, ele destrói. E aí libera uma substância que chama biliverdina, que é a substância que impregna na pele. E aí o que a gente tem que fazer? Tem níveis que precisa fazer fototerapia, que a gente põe o bebê naquela luz, lá que a gente chama Bilitron, que ela ajuda a reverter e eliminar. Se a gente não faz isso e esse nível de bilirrubina chega muito alto, ele pode impregnar no cérebro, né, nas células do sistema nervoso. E aí não sai. Se impregnou, não sai. Então, isso causa retardo mental. Então, assim, não é toda icterícia pode causar, não. Normalmente são aquelas mais graves mesmo, por incompatibilidade que acontece. Por isso que a gente fala, não, vai ter que ficar na foto, faz exame, ainda não baixou tudo, mas tem que ficar, porque o risco é muito grande. E também, assim, não, isso você só coloca quando tem o valor necessário para pôr. Não adianta você pôr também preventivo, para que não tenha, porque também tem os riscos, a fototerapia sem necessidade. Sim. Então não tem por que pôr. Quando é leve, a gente até orienta, não, dá um banho de sol, que também ajuda, né? As avós gostam muito dos chá de picão, dessas coisas, também pode dar os banhos de chá de picão, que a avó quer fazer, só não pingar na boca, né? Que tem uns que querem pingar na boca, aí eu já não concordo. Mas pode fazer. E tem tratamento. O Tem banho de chá de criança que picão, pode banho de chá de fazer. picão, banho de telha virgem, as vós também falam, né? E seguir com o tratamento, né? Estava E tem dizendo que sobre o fazer. E tratamento. tem casos que são realmente tão graves que a fototerapia não resolve.
você tem que fazer sanguíneo e transfusão, que é você trocar todo o sangue do bebê, que é Caramba, feito em UTI. Então, assim, em casos graves. Então, para ver assim, que não é que é um negócio tranquilo, mas tem que ser cuidado, porque senão ele vira um negócio sério, vira um negócio né? sério. E se E sabe impregnar, você que não tira. Não tira, você não consegue tirar. Entendi. E para saber, gente, os níveis, na verdade, é um teste sanguíneo mesmo que faz, né, doutor? É um teste de Isso. pedido de exame de sangue mesmo que Isso. vai identificar esse número que vai, então, mostrar se o bebê vai para a fototerapia, se vai para o tratamento Isso. ou pode ficar em casa, né? Isso. Renato teve, eu acredito que por incompatibilidade sanguínea, eu sou A negativo, e aí deu ruim. Aí E aí, por conta de incompatibilidade sanguínea. Mas foi muito leve, não precisou ter a intervenção do banho de luz, né? Da fototerapia. Uhum. E a gente conseguiu tratar em casa. E aí eu ia te perguntar em relação ao banho de sol, porque algumas maternidades orientam que sim, faz o banho de sol e como fazer. E tem algumas maternidades que falam que não precisa, que não é interessante expor a criança ao sol. E qual é a sua opinião em relação ao banho de sol? O ideal é pôr, sim, tá? É que antigamente eles falavam 30 minutos a criança no sol. Aí é muito tempo, né? Então, É. assim, é 5, 10 minutos em horários de sol bom, né? Então, antes das 10, depois das 4, 5 a 10 minutos, máximo. E a criança só de fraldinha, né? Sem roupa nenhuma. Se estiver ventando, não dá para você pôr. E não adianta você colocar dentro de casa com o vidro fechado. O vidro fechado, ele não deixa passar os raios que vai ajudar a eliminar. Então tem que ser vidro aberto. Aí pode Entendi. até ser, se pegar sol dentro com o vidro aberto. Dentro de Aí casa pode com a fazer, janela aberta mesmo. aberto. Eu sempre, quando as mães me perguntam e querem fazer o banho de sol, eu sempre oriento assim: vai pro sol com a roupinha e conforme o sol for aquecendo o bebezinho, vai tirando a Isso, roupinha perfeito. até ficar de fraldinha. Isso, perfeito. Tá certo. Pode ser tranquilo. Vamos lá então aqui. Por que o bebê tem que dormir de barriga para cima? O bebê dormindo de barriga para cima, ele previne a morte súbita, que é uma morte sem causa, né? Não tem causa nenhuma, ninguém sabe a causa. O bebê para e pronto. E aí a Sociedade Brasileira de Pediatria americana estudaram lá e falaram que essa é a melhor posição. Antes falavam que era de lado, agora é essa. Então a gente segue os que eles fizeram. Mas tem mãe que fica muito insegura de pôr de barriga para cima, né? Mesmo às vezes você explicando tudo. Tô falando, não tem problema então, põe de lado. Se sente mais segura de lado, põe de lado, né? Vai Uhum, variando os lados só. Mas é entendi, para prevenção de morte súbita. entendi. Vamos ver aqui. Higiene bucal do bebê. Quando e como fazer? Normalmente, quando o bebê mama, tudo depois, com o tempo, vai ficando uma crostinha branca, né? Na língua, na bochecha, que você vê que é leite ali parado. Então, você enrola uma gaze no dedo, alguma coisa assim, molha numa água e passa, só para tirar essa crosta mesmo. É difícil falar para a mãe, toda vez que acabou de mamar, limpar. O bebê acabou de dormir, você vai enfiar o dedo lá dentro, ele vai vomitar. Então, assim, quando vê que acumulou, né, que ficou bastante, procure pelo menos uma vez no dia dar uma limpada para não ficar aquele monte na língua, aquela crostona grossa. E Uhum, aí, assim, também acaba fazendo diagnóstico de sapinho, né? Porque às vezes o sapinho não sai. E sim, essa crosta normal do leite sai. Então, aí você faz diagnóstico bem precoce do sapinho. do sapinho. E Então, assim, pelo menos uma vez. fazer um gancho de sapinho, que o sapinho, na verdade, é uma candidíase, né? E muito provavelmente, se a mãe tiver em aleitamento materno, ela vai sentir muita dor também no processo de aleitamento materno Muita dela. ardência. Muita, Muita muita. ardência no mamilo, muita dor no ato de amamentar, durante, e depois que o bebê mamou, ainda fica uma certa ardência. E aí ela E pode no associar tratamento tem que tratar os dois, né? Tratar e o tratar os peito, dois. tratar a boca, porque senão não resolve também. E aí, então, você vai conseguir associar, poxa, tá doendo, tá ardendo o meu mamilo, e agora essa crosta da boca do bebê não sai, então associa, Isso. vai ser Associa.
A candidíase mesmo, né? Vamos lá, vamos para mais aqui. Tá recheado de perguntas. Eu falei até que eu que sou mãe, que já sou mãe, eu ia tirar um monte de dúvidas aqui junto, porque eu acho que tem dúvida que eu não tinha, que eu comecei a ter depois que eu comecei a receber essas perguntas aqui. Eu falei, olha, é verdade, eu acho que isso daqui é interessante a gente saber. Limpar o nariz com seringa é seguro? É seguro desde que a mãe esteja segura. Se a mãe estiver tensa, com medo, não adianta mexer com a seringa. Não vai ser Aí você seguro para usa ninguém. o spray, isso, não vai. Porque sempre acontece alguma coisa. Então, se a mãe estiver tranquila para isso, pode fazer. Tranquilinho. Porque só vai, é para lavar o nariz mesmo, né? A gente não usa nesse período nada que seja para vícios, né? Para o nariz da Uhum. criança, para desobstruir. É só a lavagem mesmo, porque o nariz é muito pequenininho, né? Então, qualquer casquinha obstrui o nariz. Então, é lavar. Se sentiu segura, pode ir com a seringa. Se não se sentiu seguro, vai com aqueles spray, que hoje tem Sorina Spray, Rinossoro, Salsete, Marese, tem um monte, que é sprayzinho, spray sutil, dá para você espirrar quantas vezes você quiser. Mas é seguro, sim. Sim. É a Alessandra Simão que está escrevendo aí, com certeza é seguro. Ela está dizendo isso porque foi ela que me ensinou a limpar o nariz do Renato com a Ai, tá seringa. Foi vendo? um dia de gripe e aí ela que me ensinou aqui, ela que me deixou segura para poder fazer essa limpeza. Porque até então a gente ouve falar, né? É seguro, faz, que vai ser bom e tudo mais. Mas realmente, às vezes a gente vê alguns vídeos no YouTube e é só virar a criança, né? E aí, de repente, você fica, meu Deus, eu vou fazer isso com meu filho, deve doer, deve. Ai, 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 né? O que eu vou fazer agora? E nesse período, o Renato realmente estava com obstrução nasal e eu falei, não vou fazer sozinha, né? O que eu vou fazer? Vou lá na doutora Andressa, ela me ensina a fazer, eu vou ficar segura a fazer. E a Alessandra que já trabalha com crianças também, especiais, inclusive, provavelmente ela faria isso com muitas crianças e ela fazia com o filho dela. E aí ela veio aqui em casa e me ensinou. E eu acho essa história muito engraçada porque hoje eu que ensino as mães a fazerem. Já fui na casa de muita mãe ensinar a fazer a limpeza de seringa. E ó, muitas vezes também mandei mensagem para a doutora Andressa falando que estava obstruído e tudo mais. E ela falava assim: não, faz só o aerosol e a limpeza nasal. Nos casos, só aerosol e a limpeza nasal. E resolvia, gente, resolvia. Às vezes não entrava nem com medicamento, era só o que Você tem que precisava ter mesmo. paciência, né? É paciência, porque tem que fazer inalação, lavar várias vezes ao dia para ter uma resposta. Que é muito mais fácil você entrar com remédio, mas ficar entrando com remédio para tudo também, né? A gente tem que segurar um pouquinho. Porque às vezes tem Tem umas muito coisas, ansiosas que quer remédio, remédio, remédio. Tem que tem ter um coisas que pouquinho dá de para serem cautela. Dá, resolvidas. tem que resolver. Vamos lá. Bebê que usa a fórmula, tem que tomar água? Normalmente não, porque a fórmula você já põe água para diluir o pó. Mas em casos que perceba, por exemplo, que diminuiu a quantia do xixi, ou que o xixi está ficando um pouquinho mais claro, mais escuro, desculpa, aí tem que oferecer água. Do contrário, não tem necessidade. Só a Somente que fórmula esse vai suprir. calor que faz aqui, né? Às vezes é uns calor meio louco, aí sim, senão não. É Só a fórmula porque já é o a mãe suficiente. que vai estar optando por fórmula, ou às vezes por necessidade de ser a fórmula, porque a gente tem que dizer isso também, né? Leite materno é muito bom, é fundamental, é importantíssimo. A gente não pode ficar com uma bandeira branca dizendo que toda mãe vai conseguir, toda mãe quer, toda mãe, Com né? certeza. E aí, às vezes, por vezes, ela opta pela fórmula, ou o pediatra mesmo indica a fórmula, e essa prescrição tem que ser respeitada, porque vai ser também para um benefício da criança. E aí é Sim, importante, né, dizer essas informações. Por isso que não pode ser julgado. Nunca uma mãe que está com uma mamadeira lá entregando leite, um leite de fórmula para a criança. A gente não sabe a história não dela. pode. Isso, não Não pode. sabe. Nunca criticar, gente. A gente não sabe. Nunca sabe Não o que pode. pode Não está acontecer. sendo menos mãe por isso, né? Ela Com continua certeza sendo não. mãe do mesmo jeito. Com certeza. Com certeza. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui agora. O que posso fazer num quadro de febre? Febre depende da idade do bebê, depende da causa. Pode ser que às vezes a criança seja um recém-nascido,
esteja num ambiente muito fechado, a criança com muita roupa, pode estar fazendo febre por estar superaquecido. Então, aí você tem que tirar a roupa da criança, dar um banho, sem dar remédio. Abaixou a temperatura, confirma que era por superaquecimento. Se depois não abaixou a temperatura, aí já vai ter que procurar o pediatra para investigar mesmo. E aí você vai dar o remédio e vai procurar o pediatra para investigar. Mas Entendi. sempre ver o ambiente que a criança está, se é muito quente ou não. Sempre. E se tem algum outro sintoma associado, né? Também. Parou de E aí, comer, não para de o que fazer? chorar. O que fazer E, cabe realmente à conduta médica, né? Procurar realmente sim, o pediatra para descobrir o que está acontecendo. isso, tem. Tem que procurar. Vamos lá, aqui. Essa daqui é legal. Quantas gramas o bebê tem que ganhar por dia? Nos primeiros 3 meses, de 25 a 35 gramas por dia. Tem bebê que ganha mais, tem bebê que ganha menos no começo por dificuldade de amamentação, né, alguma coisa, e depois recupera. Depois de 3 a 6 meses, eles engordam de 10 a 20 gramas por dia, mais ou menos. De 3 a 6. E depois disso, ganhando uma média de 10, 20 gramas por dia, a gente já fica tranquilo. Já fica É mais nesses tranquilo, 3 primeiros meses que é mais complicado. entendi. E aí volta àquela parte que a gente falou da recuperação do peso e tudo mais. E isso que você disse é muito interessante de falar em relação à dificuldade que a mãe tem no início do aleitamento materno, que pode não corresponder ao ganho de peso esperado nesse período. Sim. Por E isso que aí, deve realmente passar por consulta, para acompanhar, para pesar, medir. Isso é extremamente importante. sim, Às vezes é só um ajustezinho que já sim, resolve, né? faz um ajuste. E quando entra com fórmula, eu acho que é importante a gente dizer aqui que uma mãe que às vezes ali, logo no início, tem uma certa dificuldade no aleitamento materno e o pediatra prescreve a fórmula, é importante a gente dizer que a fórmula não é para sempre, né, doutora? Pode Com voltar tudo ao certeza. normal e a gente retira a fórmula e o bebê volta só com peito, Pode, sem dúvida. né? Sem dúvida. Às vezes é um período só que precisou e depois acabou, depois não precisa mais. Sim. É importante a gente dizer porque às vezes o que acontece, acaba entrando a fórmula nesse período de maior dificuldade e o bebê não ganha peso, aí, né, obviamente que vamos preservar a saúde do bebê, e aí vai colocar uma fórmula nesse período, até tudo se ajustar. Aí passa aquele período do puerpério, a mãe já volta à consciência normal, volta Já tudo ao normal, né? Já tudo entrou no eixo, o ritmo da casa já voltou ao normal, ela já consegue estar mais segura de tudo aquilo, que era tudo tão novo. E aí, pronto. A gente consegue estabelecer a amamentação, o bebê volta a ganhar peso normal e pode então ir diminuindo a fórmula, acompanhando o ganho de peso do bebê e ela volta a amamentar só com leite materno. Isso mesmo. Bonitinho, gente. Dá para voltar. Dá para voltar. Dá, Vamos, volta. vamos aqui para mais uma aqui. Bebês com fenda palatina conseguem ser amamentados? Consegue. A maioria consegue, sempre com apoio, né, da fono, tudo para ajudar, da consultora de amamentação. Isso é extremamente importante, até para a mãe ter segurança, né, para isso, porque é um momento difícil, né? Você vê aquela Sim, boquinha aberta, tudo. Então, com apoio, tudo, é possível sim. Dá para amamentar. perfeito, perfeito. Eu falo assim, são casos incomuns, mas que acontecem, né? E é importante a gente falar também dessas mães que passam por essa dificuldade. Além das dificuldades comuns do início da amamentação, alguns bebês ainda têm língua presa, fenda palatina, vai ter outras, né, outras dificuldades orais ali que podem estar, Tem queixinho para dentro, tem algumas sim, coisas que dificultam, né? sim. Vamos lá. O que fazer quando o bebê recusa a introdução alimentar e coloca tudo para fora? Vai ter que ir insistindo, porque é comum. Ele estranha sabor, estranha textura, né? Eu já estava acostumado com leite. Então é com muita paciência,
né? Insistir, oferecer com calma, que vai pegar, não vai ficar a vida inteira sem aceitar. Então é paciência, Paciência. muita. Eu como nutricionista, atendi alguns casos de introdução alimentar. E a mãe falava assim pra mim, ela não gosta de cenoura. Não adianta, não adianta, não gosta de cenoura. Eu falava, quantas vezes você ofereceu? Uma. Uma. Nossa, já viu E que não ela, uma e ela fez uma careta horrível e foi tudo muito ruim, jogou tudo pra cima e ela não gosta de cenoura. Não adianta dar cenoura porque ela não gosta. E aí vai você encarar a mãe e dizer, não, minha amiga, você vai oferecer pelo menos umas 3, 4 vezes pra você dizer que não é, gosta. a gente orienta até 5 vezes você oferecer, né? Uma fruta, alguma coisa. Tem que Sim, oferecer. sim, sim, sim. Tem visita aí pra você, ó, na tua É, sala tá aí tem vendo? visita. Tá chegando aqui, galera. Coisa linda. O meu, se chegar aqui, derruba tudo, viu? Então, Isso que foi conversado que não era para entrar, entendeu? eu Vê sei, eu que, sei. vê que obedeceu bem. Sim, mas é que é curiosidade, né? Minha mãe tá conversando com quem, gente? Que não aparece ninguém. Entrou nesse quarto, ninguém entrou com ela e ela tá aí conversando. Dá um tchau, meu amor. Dá um tchau aí no fundo. Dá um tchau pra galera ver vocês. Alguma dica pra desfraude? Desfraude. Normalmente começa com 2 anos. Tem mãe que às vezes quer fazer antes o desfraude. Tem criança que até está preparada antes, que a criança começa a se incomodar mesmo com a fralda, então ela quer tirar a fralda, tudo. Aí é a hora de você começar com o desfraude, né? E assim, primeira coisa, ter muita paciência, estar preparada para esse momento, porque não são todos fáceis, muito pelo contrário, acho que a maioria é difícil. E deixar sem fralda mesmo. O menino de cuequinha, a menina de calcinha, e vai fazer xixi em tudo quanto é lugar, pela casa. Toda hora, os pais, se for menino, né, o pai, quando for no banheiro, chamar o filho para ir junto, para ver como que é. Se for a menina, a mãe, ai, nossa, não vai fazer xixi, vamos lá com a mamãe? E vai, para ir criando um hábito de que tem que ter as vontades e tem que fazer o xixi e as coisas. Mas é paciência. E o do dia, a fralda do dia, que é o xixi, tudo é mais fácil para tirar. A da noite, normalmente é que demora mais para tirar, tem que ter mais paciência, a gente tem que estar mais disponível para acordar, para levar no banheiro, para não ter escape no colchão, mesmo assim tem várias vezes escape, então tudo depende assim, de muita paciência, não adianta, se você estiver num momento estressante com alguma coisa, não é hora de tirar, porque é um momento que tem que ter muita paciência, porque é um erro ali por estresse, você causa um trauma que depois demora mais para conseguir tirar. Demora mais tempo pra arrumar do que uma tirada de fralda, né? Isso, demora. Uma outra pergunta aqui que chegou. Tem alguma vacina que não tem no calendário que o SUS ofereça, que é importante para o bebê tomar? Vacina no calendário particular, não que o SUS ofereça? Eu acredito que seja no particular, porque o que o SUS oferece até, né, todas vão ser Todas vão ser. importantes, vão ser tomadas. Um calendário particular, vamos responder assim. Tem as vacinas contra a meningite, que é a meningite B, e a meningo-ACWY, que são essas que não tem no calendário nosso normal, só tem a meningo C, né, no calendário normal. E tem a pneumo 23, tem a do HPV, que é tudo conforme vai passando em consultório, a gente vai orientando as vacinas conforme o período. Tem uns que dão uma dose a mais de varicela, tem as que são acelulares, né, que não tem no posto, aquela criança que teve alguma reação muito importante, aí a gente tem que dar acelular, que aí essa consegue, às vezes até, se for uma reação grave mesmo, consegue pelo SUS. Mas tem que fazer todo um processo para Para poder justificar, para conseguir. conseguir. Mas tem que ter um protocolo a ser seguido. Mas no particular tem essa que é a celular, que pode ser dada também. Que é aquela de 2, 4, 6 que dão reação. Sim. Mas Que são reação. mais essas. E que reação. Bastante. Vamos lá, olha outra pergunta aqui. Mamadeira e chupeta, quando retirar e como?
apesar de não ser tão indicado, a mãe ainda colocou assim, apesar de não ser tão indicado, uma maneira chupeta, quando oferecidos, quando retirar e como. Retirar quando o mais breve possível. Quanto mais cedo ela conseguir, né? Mas normalmente eles conseguem tirar com uns 2 anos e pouco, né? Que dá para começar a tirar, sem causar nenhum trauma, nada. A gente fala realmente não é adequado, mas tem crianças que a chupeta acalma muito, até para melhorar o relacionamento da mãe com a criança, né? Porque tem criança que é só ficar chupetando, então Sim. acaba tendo o necessário mesmo a introdução e depois tirar conforme você conseguir. Mas normalmente com uns 2 anos para frente já começar a tentar tirar. Já começar a tirar. Eu falo, é o que eu falo, né, gente? Sem julgamentos. Porque Sem só quem tá problema. com a criança ali o tempo todo é que consegue entender essa necessidade, né? Entender a necessidade da criança e entender a necessidade da mãe, porque estamos falando de uma dupla, né? E quando a Sim, gente fala de uma dupla, os dois devem ser atendidos. Os dois devem ser sim, atendidos, os devem dois ser têm que ficar bem, respeitados. isso, justamente. Então, por isso que eu falo, tem criança que precisa mesmo da chupeta para acalmar, para relaxar. Certo. Vamos ver que eu vou rolar aqui as perguntas, vamos ver quais perguntas que tiveram aqui durante a nossa conversa, doutora. Vamos só dar uma olhadinha aqui. Vamos abrir agora para perguntas, nós temos ainda um tempinho. Opa, 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 vamos lá. Deixa eu correr aqui as perguntas. Cadê meu povo? Eu vi. Acordar ou não o bebê para mamar? Qual a tua opinião? Fala a tua, depois eu falo a minha, vamos ver. Durante o dia, eu falo assim para acordar a cada 3 horas, né? Para acordar o bebê para mamar. À noite, a gente orienta a acordar o bebê, apenas aquele que é ou um bebê que nasceu pequeno para a idade gestacional, ou um bebê que é filho de mãe diabética, que também acaba fazendo hipoglicemia. O bebê que tem algum tipo de complicaçãozinha ali, né? Mas se for um bebê saudável, com bom peso, tudo normal, não precisa acordar durante a noite. Dá a última mamada lá, umas 11 horas da noite, meia-noite, e se acordar só de manhã, pode dar só de manhã. Ótimo, durma, minha amiga. Se ele dormir a noite inteira, durma. É raro, porque Porque é isso é raro, raro e não conta pra ninguém. se lembre, né? E E não não conta conta, para ninguém, porque senão, não conta para ninguém que você teve uma excelente noite de sono, entendeu? Se não for nessas condições, não conta pra ninguém. não mesmo, porque parece que falar para. Uma- O recém-nascido sente frio? Sente frio normal como nós, né? Então tem pessoas que são mais friorentas e tem pessoas que são mais calorentas. Eu Assim também é só. o bebê. Hoje já tá E, frio pra mim. assim é o bebê. Então não adianta só porque é bebê, o povo coloca um monte de roupa, meia, luva, o bebê tá suando, vermelho, cheio de Com pipoquinha no febre. rosto, com febre, porque ele é mais calorento. Ou aquele bebê que a mãe deixa sem nada e a criança tá com a mão roxa de frio, gelado. Então, não, tem que ponderar, né? Ver conforme a necessidade da criança. Cada um é um. Outra pergunta aqui. Até quando colocar o bebê pra rotar? Quantos meses? Ah, normalmente até os 3 meses. Depois já é mais tranquilo. Legal. Que é quando também a gente. Ixi, eu vou entrar no assunto aqui que não vai dar tempo de falar. Mas é quando também o bebê reconhece a esterogestação, né? Termina essa esterogestação, ele vai ficar mais firminho, vai entender um pouquinho mais, já vai conseguir se controlar um pouquinho mais, e a gente pode ficar um E pouco mais tranquila com tudo isso, né? Doutora, as fezes de uma criança de 2 anos pode estar ácida? O que fazer? pode, depende do que a criança está ingerindo. Ou às vezes, se tiver alguma fase de dentição, também pode deixar o pH das fezes mais ácido. Então, dar aqueles alimentos que não são tão ácidos para ajudar a dar uma controlada. E às vezes é precisar até de lactobacilos, que são aqueles enterogermina, Uhum. floratil, provance, para dar uma ajuda nessa flora intestinal para conseguir normalizar.
Minimalizar. Eu vou fazer um gancho aqui nos dentinhos, que dente irrita pra caramba, né? E eles podem ter Bastante. alguns quadros, né? De Pode, diarreia. irrita bastante. Tem criança que tem até uma febrinha, né? Com essa fase, começa aquela boca toda inchadinha para nascer dente. Também pode acontecer. Renato nascia dente de uma vez, gente, assim, tipo, 4 dentes de uma vez, sabe? 4 dentes, 3 dentes, tudo de uma vez. Bastante. E aí já viu, né? Era disso pra mais. O que seria a crise dos 3 meses? Tem uma pergunta aqui. Dos picos de desenvolvimento, Ele só perguntou assim: o que seria a crise dos 3 meses? não. A criança, não só dos 3 meses, tem outros meses. Tem os picos de desenvolvimento. Quando a criança começa a fazer alguma coisa que não fazia, assim, de um dia para o outro, você já fica esperto porque é o pico de desenvolvimento. Então, aquela criança que vai dar trabalho à noite para dormir, fica ali dando trabalho umas 2, 3 semanas. Nossa, dormi a noite inteira e agora começou a dar trabalho. Então, aí são esses picos de desenvolvimento que deixam o cérebro mais agitado. Então, a criança não consegue relaxar e dormir tranquilinha nesses picos. E tem Uhum, vários, até um aninho. Tem muitos, vários, né? muitos. Gente, vocês gostaram dessa live nesse formato assim de perguntas e respostas? Querem mais disso? Dá um joinha aí pra mim, dá um joinha. Doutora, fala pra mim onde você atende, deixa aqui pro pessoal onde que é a tua clínica. É lá na Clínica Ser Criança, né, na Rua Bororós, número 702. Aqui na cidade de Tupã, viu, gente? Quem é de fora aí, é na cidade de Tupã que ela atende. E eu também atendo aqui na cidade de Bastos, tanto domiciliar quanto no consultório junto com o doutor Alexandre Taniguchi. Então, vocês me encontram facilmente aqui nas redes sociais. Se estiverem precisando de dificuldade em aleitamento materno, precisando de uma laser terapia, nós estamos trabalhando aí, fazendo um trabalho muito sério, recebendo, acolhendo, aparando e aconselhando essas mães, não é? Que está tendo um resultado fantástico, né? Por sinal. Graças a Deus, Muito bom. graças a Deus, Nós estamos graças bem a Deus, acolhidos mesmo. graças Tá a Deus. muito bom. Eu quero falar aqui rapidinho, fazer um gancho, que nós estamos acabando. É assim, o Instagram ele fica por 1 hora, gente, então de repente trava tudo e cai, tá? Só para vocês ficarem espertos em alerta aí, que de repente pode travar tudo e cair. Mas eu quero, assim, primeiramente agradecer imensamente o sim da doutora Andressa, que eu acho que resolveu, assim, muitas dúvidas, né? Resolveu muitas, muitas, muitas dúvidas. Dúvidas até que eu tinha, agora eu já esclareci tudo, já estou pronta para ter outro filho. E Isso mesmo. não é? E eu quero também falar que tem algumas mães aqui que estão nos acompanhando, que estejam fazendo aleitamento materno e que estejam interessadas em fazer doação do leite materno, que você possa procurar um banco de leite aí na tua cidade, mais próximo que você conseguir. Que para nós temos na cidade de Tupã, nós temos um banco de leite, mas eu sei que tem em Marília também, tem um pessoal aqui que está assistindo. Então, assim, procure o banco de leite mais próximo e faça a tua doação do leite. Você pode encontrar o pessoal lá que vai te orientar certinho como você deve fazer. E eu acredito que isso deve ser dito porque os bancos de leite realmente estão em baixa de estoque. Nós temos aqui, o Instagram está me avisando, nós temos 23 segundos para terminar, doutora. Muito pouco, né? Muito bom. E falando da doação, é extremamente importante, gente. Ajuda muito. Eu trabalho aqui, trabalho em Marília. Ajuda muito os bebês prematuros de Marília. A gente está aqui do Banco de Leite de Tupã, eu sou a médica responsável. Bom, então, gente, como vocês viram aí, o vídeo terminou porque deu 1 hora do Insta e ele cortou a live. Não deu tempo para me despedir de vocês, não deu tempo para me despedir da doutora, mas muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final e que vocês possam aí ativar o sininho, se inscrever no canal, porque vai ter mais vídeo com pediatra, vai ter mais vídeo com especialistas e sempre que chegar um vídeo novo você vai ser notificada. Um beijo!